Se você acompanha o mundo dos esportes, você já deve ter percebido que as apostas tomaram conta de tudo. Patrocínios, propagandas na TV, placas publicitárias, nos aeroportos, enfim, parece até que estamos vivendo numa pandemia das bets. E falando em apostas, se eu pudesse apostar, eu apostaria que você já foi bombardeado por influencers falando que são os reis das bets ou que jogaram no tigrinho e ganharam uma grana fácil, né? Me diz aí nos comentários, deu bom essa minha aposta? Provavelmente você já deve ter visto de tudo mesmo. Mas será que tudo isso é verdade? O que nenhum anúncio ou propaganda vai te contar é o lado obscuro das bets. Tem gente que acha que vai ficar milionária do dia pra noite e acaba perdendo tudo. Outros caem no buraco do vício e nem percebem. Famílias sendo destruídas por causa do tigrinho. E a pergunta que não quer calar é: dá mesmo pra ganhar dinheiro com apostas? Ou isso tudo é só mais uma ilusão? Se você tá vendo esse vídeo, eu já sei que você quer apostar do jeito certo, sem cair em armadilhas. E é exatamente por isso que nós estamos fazendo esse conteúdo. Nós somos do Clube da Aposta, um canal que é referência em conteúdo que manda a real sobre apostas esportivas e que tá no ar desde 2010. A gente sabe o que funciona e o que não funciona. E eu já vi de perto muita gente quebrar a banca por não saber o que tá fazendo. Mas eu também já vi quem soube jogar da maneira certa e fez das apostas um hobby lucrativo. A real é que as apostas não são um caminho rápido para a riqueza, mas também não precisam ser uma furada. Existe um jeito certo de apostar, que pode ser divertido e até trazer bons resultados. Só que para isso você precisa entender as regras do jogo. E falando em regras, o governo brasileiro regulamentou esse mercado em 2025. E com isso, somente as empresas autorizadas e licenciadas podem oferecer apostas aqui no Brasil. E é aí que entra a importância de saber onde você está colocando o seu dinheiro. Porque, acredite, existem muitas casas de apostas duvidosas e clandestinas por aí. Então, se você quer aprender do jeito certo, entender como funciona esse universo e, mais importante, não ser feito de otário pelas armadilhas do mercado, fica comigo até o final desse vídeo. A nossa missão é de ser o seu irmão mais velho nesse mundo. Nós realmente queremos te guiar para que você não caia nos mesmos erros que muita gente já caiu e cai todos os dias. Esse vídeo aqui é bem completo mesmo e eu já deixei aqui embaixo a timeline do vídeo, então se você quiser pular para algum ponto específico, fica à vontade. Mas eu recomendo que você veja tudo, porque cada parte tem um detalhe importante que pode mudar completamente a sua forma de enxergar as apostas, beleza? Então vamos começar do básico. O que são as apostas esportivas e como elas realmente funcionam? Apostas você já sabe o que é, né? Você faz para provar seus conhecimentos em futebol e para poder brincar com algum amigo. Ou até mesmo colocar mais emoção na hora de assistir uma partida. Enquanto o torcedor só assiste e torce, um apostador coloca um valor em jogo e aposta em algo relacionado a esse jogo. Veremos mais pra frente desse vídeo que você pode apostar em quem vai vencer, na quantidade de gols, em escanteio e até mesmo na cor do chapéu que a rainha vai usar. Mas calma, não é só saindo apostando em qualquer coisa não. Antes de você dar o primeiro clique, precisa entender como as casas de apostas realmente funcionam. Vale lembrar que apostar online é permitido no Brasil. Desde 2025 as apostas foram regulamentadas e autorizadas no nosso país. Então você pode apostar desde que utilize de casas de apostas regulamentadas e confiáveis. Mais pra frente, a gente vai te ensinar como escolher um site de apostas de qualidade. Uma casa de apostas pode ser vista como um grande supermercado, mas ao invés de produtos, ela disponibiliza cotações de eventos esportivos. Diante dos preços desse mercadão, você pode comprar uma cota desse evento. Quando você aposta, basicamente está dizendo: acredito que vale a pena arriscar meu dinheiro nesse resultado. Se acertar o seu palpite, você recebe um pagamento de acordo com a cotação da aposta, que nós chamamos de odd. Agora, se você errar, perde todo o valor apostado. Tá, mas o que são essas odds? As odds nada mais são do que uma cotação de evento esportivo que, por sua vez, é representada por um número que indica quanto você pode ganhar se acertar sua aposta. Ao mesmo tempo, elas também representam a probabilidade daquele evento acontecer. A gente pode encontrar a probabilidade de qualquer evento esportivo dividindo o número 1 pela odd. Por exemplo, se um time tem odd 2 para vencer, significa que, segundo a casa de aposta, ele tem 50% de chance de ganhar. Agora, se as odds forem 5, a chance é bem menor.
elas representam que aquela aposta tem, em teoria, apenas 20% de chance de acontecer. Veja que existe uma relação direta entre prêmio e probabilidade. Quanto maior essa odd, maior o prêmio potencial, mas também maior o risco. Afinal, esse é um evento menos provável. Já se você apostar em odds menores, o prêmio diminui bastante, porque são eventos mais prováveis de acontecer. Isso também vai refletir nos prêmios de cada aposta. Para encontrar o seu retorno, basta multiplicar o valor apostado pela cotação. Então, ao apostar R$100 em uma odd 2, você teria um retorno de R$200, 100 vezes 2, o que significa um lucro de R$100. Já ao apostar numa odd 5, esse retorno é de R$500, com um lucro de 400 em caso de acerto. E é aqui que muita gente se perde. As pessoas pensam: nossa, é fácil ganhar dinheiro, é só apostar no Real Madrid com uma odd 1,30 e ficar rico. Mas não é bem assim. Zebras também acontecem, é por isso que você precisa saber quando vale a pena apostar. E aí entra o que a gente chama de valor esperado de uma aposta, que é um conceito que eu vou te ensinar mais pra frente nesse vídeo. Antes, mas e aquela história de que os jogos são manipulados? Você provavelmente já viu alguém falando que agora é tudo esquema de aposta. Infelizmente, é verídico que já rolaram casos de manipulação, mas calma, não são as casas de aposta que manipulam os jogos. Na verdade, elas são as mais prejudicadas quando isso acontece. Imagina só, os criminosos vão lá e manipulam o jogo, apostando milhões em um resultado já combinado. Quem vai pagar essa conta? A própria casa de apostas. Isso porque são elas que pagam os prêmios aos criminosos que manipularam aquela partida. Além disso, não interessa a elas que as pessoas desconfiem da verdade dos resultados, pois se isso acontecer, não teria por que fazer apostas em eventos fraudados. Concorda comigo? Ou seja, quanto mais manipulação, menos pessoas interessadas em fazer apostas e, consequentemente, menos clientes as casas de apostas terão. As casas sérias, aliás, possuem tecnologia para identificar comportamentos estranhos e evitar esse tipo de fraude. Se um jogo parece estar sendo manipulado, muitas vezes a casa até suspende as apostas nele. Se você quiser entender mais sobre esse assunto, já fizemos um vídeo aqui no canal explicando tudo o que envolve a manipulação de jogos de futebol. Vou deixar um card para você assistir. Outra coisa que você vai perceber ao começar a usar sites de apostas é que a maioria deles divide sua estrutura entre as apostas esportivas e também os jogos de cassino. Mas qual seria a grande diferença entre eles? Se no cassino a sorte decide tudo, nas apostas esportivas a gente pode estudar estatística, analisar times e tomar decisões muito mais inteligentes. Ou seja, existe estratégia. Na prática, pense o seguinte: todo jogo de cassino é um algoritmo desenhado pelas casas de apostas para gerar lucro para elas mesmas. O algoritmo funciona baseado na distribuição dos prêmios de acordo com o que se chama de RTP, Return to Player, ou Retorno ao Jogador em português. Se o jogo do Tigrinho, por exemplo, tem um RTP de 95%, isso significa que a cada R$100 apostados, a casa fica com 5. Distribuindo o restante, ou seja, os 95, em prêmios de forma totalmente aleatória. Percebe que aqui, para ganhar, você depende apenas da sorte e que a casa sempre vai ganhar, independente de qualquer coisa? Já as apostas esportivas são eventos reais e não controlados pelos sites de apostas. Então, usando as estratégias e as ferramentas certas que a gente vai te ensinar ainda nesse vídeo, você poderá ser capaz de ganhar dinheiro nesse mercado. Resumindo, o cassino é tipo uma roleta, você gira e torce. Já as apostas esportivas são mais parecidas com um jogo de cartas, onde quem entende o jogo pode sim ter alguma vantagem. Por isso que nós focamos nas apostas esportivas. Agora me diz uma coisa, qual é o seu objetivo com as apostas? Você quer brincar e se divertir? Ou quer realmente aprender e levar isso a sério para tentar ganhar dinheiro? Se a sua ideia é só torcer e se divertir, tá tudo certo. Você pode fazer sua fezinha no seu time do coração, montar uma combinada para tentar uma bolada, desde que você aposte com responsabilidade, hein? Mas se você quer ser lucrativo, precisa conhecer os diferentes mercados e como eles funcionam. É exatamente isso que a gente vai ver agora. Quais são os mercados de apostas e como escolher o melhor para você? Bora lá! Agora que já entendemos o contexto das apostas, bora para o que realmente interessa.
como elas funcionam na prática. E claro, não dá pra falar de apostas sem falar dos esportes. Porque, mano, a variedade de modalidades e mercados é gigantesca. Mas vamos começar pelo esporte mais popular quando o assunto são apostas esportivas, o futebol. Se tem um esporte que domina o mundo das apostas, esse é o futebol. Aqui, as opções de mercado são infinitas, mas tem alguns tipos de apostas que são os favoritos da galera, e vamos explicar todos eles e como funcionam. Bora começar pelo mais básico, o mercado de 1x2, também conhecido como resultado final. Aqui a aposta é simples, basta escolher corretamente entre as 3 opções. Time da casa vence, jogo termina em empate ou o time visitante leva melhor. Agora, se você quer correr menos riscos na sua escolha, existe também o mercado de dupla chance, onde você aposta em 2 resultados possíveis, como time da casa vence, empate ou visitante empate, por exemplo. Outra possibilidade de baixo risco e que paga mais que o dupla chance é o empate anula aposta. Aqui você aposta na vitória de um time, mas se a partida terminar empatada, o valor da aposta é reembolsado. Ou seja, você só perde se seu time for derrotado. E claro, não dá para deixar de falar dos mercados de gols. Aqui o foco não é no ganhador da partida, mas sim quantos gols vão acontecer. Também conhecido como mais ou menos, ou em inglês over e under, você terá diversas linhas para escolher a sua aposta. Dando somente um exemplo, se você aposta em mais de 2.5 gols, precisa de um placar com 3 ou mais para ganhar, como 2-1, 3-0 e etc. Já em menos de 2.5 gols, vence se houver no máximo 2 gols no jogo, por exemplo, um resultado de 1-1. Simples, né? Outro mercado bem famoso é o ambas marcam, onde você aposta se os 2 times vão fazer pelo menos um gol, escolhendo entre as opções sim e não. No mercado de escanteios, você aposta na quantidade de cantos que serão batidos na partida, sem se preocupar com o placar. Pode ser um mais ou menos escanteios, igual ao mercado de gols, ou apostas específicas, como quem terá mais escanteios, ou até mesmo quantos escanteios um time terá. Se você aposta em mais de 9.5 escanteios, por exemplo, precisa de 10 ou mais para ganhar. Além disso, você pode utilizar todas as opções que eu te apresentei de mercados para apostar somente no primeiro tempo. E a grande diferença é que os mercados valerão somente para os primeiros 45 minutos de jogo. Ou seja, você pode apostar em gols, escanteio e quem vence valendo somente até o intervalo. Já o handicap é um tipo de aposta que dá vantagem ou desvantagem de gols aos times. Inclusive, este é um mercado um pouco mais complexo. É normal você ter dificuldades no começo para entendê-lo. Se você quiser aprofundar ainda mais nessa explicação, eu vou deixar um vídeo onde a gente fez um conteúdo específico somente sobre ele. Essa modalidade é legal porque você pode fazer uma fezinha no desempenho individual dos atletas. Você pode apostar em quem vai marcar um gol, dar uma assistência, levar um cartão ou até acertar um número específico de chutes ao gol. Quer apostar que um atacante em boa fase vai balançar a rede? Esse é o mercado ideal. E para finalizar, essa é a opção que mais atrai a galera por conta dos possíveis altos ganhos com a multiplicação das odds. As apostas múltiplas, os famosos bilhetes prontos que você tanto vê por aí na internet. Mas atenção! Todas as seleções combinadas precisam ser acertadas para a aposta ser vencedora. Por exemplo, se você aposta que o Real Madrid vence, o Corinthians vence, que o jogo do Flamengo vai ter mais de 2.5 gols e que ambos os times marcam no Clássico Mineiro, precisa que tudo isso aconteça para você ganhar. Mas atenção, por mais que essa seja uma opção tentadora, pensando em lucros maiores com investimentos menores, saiba que é aqui que as casas de apostas tiram boa parte dos ganhos com perda de apostadores. Como você ainda vai ver nesse vídeo, a grande maioria das apostas disponibilizadas pelos sites oferecem prêmios injustos, ou seja, a odd deveria ser um pouquinho maior do que ela realmente é. Assim, quando você multiplica diversas apostas com prêmios injustos, a sua desvantagem aumenta ainda mais. Por isso que nós recomendamos que você faça esse tipo de aposta somente como entretenimento e sempre com responsabilidade.
Até por isso, você vai ver na comunidade o pessoal só falando para colocar o troco do pão nesses bingos aí. É muito mercado, né? E ó, o futebol pode ser o carro-chefe, mas não é a única modalidade. Bora ver como funcionam as apostas em outros esportes. Se você curte tênis, basquete ou vôlei, também tem um universo inteiro de mercados disponíveis. E o melhor, muitos deles funcionam de maneira bem parecida. O mais básico de todos é o resultado final, que nada mais é do que apostar no vencedor do jogo. No basquete, você escolhe quem vence. No tênis, se o jogador ganha o confronto. No vôlei, qual time leva melhor. Lembrando que, diferentemente do futebol, nesses esportes o mercado de empate não existe. No basquete e no vôlei, pode ser o total de pontos da partida. Já no tênis, você pode apostar no total de games que um set ou um jogo vai ter. Agora, se você quer equilibrar as chances entre um favorito e um azarão, entra o handicap. No basquete, um time pode começar virtualmente com menos 5.5 pontos e precisa vencer por 6 ou mais para sua aposta bater. No vôlei e no tênis, isso pode ser aplicado em sets ou games. Já os mercados individuais, como no futebol, também existem aqui. Você pode apostar em quantos aces um tenista fará, quantos rebotes um jogador do basquete pegará ou até quantos pontos um jogador de vôlei vai marcar. E claro, tem sempre as apostas múltiplas combinando eventos diferentes para aumentar o seu retorno. Você pode apostar na vitória do Lakers, João Fonseca vencendo em sets diretos e na seleção brasileira de vôlei ganhando com handicap de menos 1.5 sets. Tudo no mesmo bilhete. Ou seja, os mercados são praticamente os mesmos, mas adaptados para cada esporte. E se você manja de basquete, vôlei ou tênis, pode encontrar ótimas oportunidades que muita gente nem percebe. Agora que você já conhece os principais esportes e mercados, chegou a hora de aprender como escolher uma casa de apostas confiável e não cair em roubadas. Bora lá? Você já deve ter percebido que existem centenas de sites por aí, mas como saber em qual apostar? Tem gente que escolhe qualquer casa só porque viu uma propaganda ou porque algum influenciador recomendou. Mas isso pode ser um grande erro. Se você não escolher bem, pode acabar em um site ruim, com atendimento péssimo, dificuldades para sacar o dinheiro ou pior, cair em um golpe. Por isso, agora eu vou te mostrar o que realmente importa na hora de escolher uma casa de apostas e já destacar alguns exemplos do melhor site que recomendamos, a Bet365. Primeiro de tudo, o que não pode faltar em uma casa de apostas? Bom, na nossa opinião, uma boa experiência de navegação. Imagina só você tentar apostar e o site simplesmente ficar travando, lento ou até mesmo mostrando informações que não agregam em nada. Pois é, você acessou o site para apostar e se divertir e não para ficar passando raiva com essas coisas, né? Ó, as melhores casas de apostas têm um site fluido, intuitivo e rápido, tanto no computador quanto no celular. E se a casa tiver um bom aplicativo, melhor ainda, facilita muito na hora de fazer apostas no dia a dia. Outro ponto fundamental de um bom site é a variedade de esportes e tipos de bets. Casas de apostas de qualidade oferecem diversas modalidades esportivas, desde os esportes mais populares como futebol, basquete, o vôlei e o tênis, até mesmo esportes menos convencionais. E dentro de cada um desses esportes, o ideal é que você tenha muitos mercados para escolher. Além disso, todas as casas de apostas oferecem as apostas comuns de resultado final e total de gols ou pontos, mas só as melhores casas é que oferecem opções avançadas de apostas em estatísticas, como por exemplo, a quantidade de escanteios, quantidade de laterais, tiros de meta, faltas, cartões, método dos gols, sem falar na possibilidade de apostar nas principais estatísticas de cada jogador de forma individual. Não bastasse todas essas opções, os melhores sites também oferecem a opção do criar aposta, sendo possível montar a aposta do jeito que você preferir, combinando diversas apostas de um mesmo jogo em um único bilhete. Oferecer boas promoções também é um grande diferencial que coloca uma casa de apostas no topo. Mas não caia na ilusão de bônus mirabolantes. A nova regulamentação proibiu os bônus de boas-vindas em 2025, fazendo com que as casas tenham que se reinventar cada vez mais para atrair a atenção de novos apostadores.
Se você quer aumentar a sua chance de green, se liga nas principais promoções que vêm sendo ofertadas pelos melhores sites. Super Odds. Com o fim dos bônus de primeiro depósito, as casas têm abusado das Super Odds. Para os principais eventos do dia, é comum encontrar apostas absurdas, com alta chance de green e com odds bem atrativas. Pelo menos nesse início de 2025, este é o cenário que estamos observando, com oportunidades diárias de apostas muito boas. Bônus semanais de acordo com a sua atividade. Os bônus de boas-vindas foram proibidos, mas isso não significa que as bets não possam oferecer bônus para os apostadores. As melhores casas oferecem bônus semanais para fidelizar seus clientes. Esses bônus são baseados na própria atividade do apostador no site. A Betfair, por exemplo, oferece um bônus semanal com a promoção do Clube de Vantagens. Bolão gratuito premiando os apostadores. Essa é outra boa jogada de marketing das casas, que são os bolões gratuitos, sendo possível participar mesmo sem ter saldo na conta de apostas. Ou seja, participação totalmente gratuita e sem a necessidade de depositar. A Bet365, por exemplo, oferece o jogo de 4 placares, valendo apostas grátis para a quantidade de placares que você acertar dos 4 jogos selecionados da rodada. A Betano também tem o seu próprio bolão, o Bolão Betano, com prêmios em dinheiro e em apostas grátis para os ganhadores. Pagamentos antecipados e vantagens exclusivas. As melhores casas também oferecem vantagens para os apostadores. Por exemplo, ao apostar no mercado de resultado final, se o time que você apostou abrir 2 gols de vantagem, a sua aposta já é dada como vencedora, mesmo que o time sofra um empate ou a virada no decorrer da partida. O pagamento antecipado também vale em outros esportes de acordo com o sistema de pontuação. E essas promoções que mencionamos são as promoções ativas no momento que estamos gravando esse vídeo aqui. Como são ações de marketing, eventualmente podem surgir novas ofertas que substituam essas que você acabou de ver. Odds podem parecer um detalhe pequeno, mas elas fazem uma diferença enorme no longo prazo. Quer ver na prática? Vamos imaginar que você faz 100 apostas de R$10 cada e que essas 100 apostas sejam vencedoras. Se você escolhe uma casa com odds ruins de 1,80, seu retorno total será de R$1.800. Agora, se você fizer as mesmas apostas em uma casa com odds mais competitivas, de 1,90 por exemplo, o seu retorno total agora será de R$1.900. Ou seja, você perdeu R$100 só porque escolheu mal a casa de apostas. Imagina isso ao longo de um ano. Pois é, quanto mais você apostar em um site com odds ruins, mais dinheiro você vai estar deixando na mesa. Daí a importância também de criar conta em não somente uma, mas 2, 3 ou até mesmo 4 das melhores casas que oferecem as melhores odds. Porque aí, além de você já estar aproveitando as melhores odds, você sempre vai escolher a odd mais alta disponível no momento para maximizar os seus greens. Poucos consideram o suporte ao cliente quando vão criar uma nova conta em uma casa de apostas. E aí só vão perceber que a casa tem um suporte ruim quando precisam resolver algum problema. Por melhor que seja uma casa de apostas, os problemas eventualmente vão acabar acontecendo para alguns apostadores, como por exemplo a dificuldade na verificação de contas, saques travados, apostas resolvidas de forma errada ou até mesmo erros técnicos na plataforma. Assim, para não ser pego de surpresa, o ideal é apostar em um site que ofereça um suporte em português e com um chat ao vivo, de preferência 24 horas por dia. Se você gosta de apostar ao vivo, é essencial que a casa tenha um bom centro ao vivo com cobertura completa dos jogos em tempo real, com estatísticas e que ofereça um bom serviço de streaming. Como exemplo, eu vou utilizar o centro ao vivo da Bet365, que na nossa opinião é o melhor site para fazer apostas ao vivo. Na Bet365, ao clicar em ao vivo, você tem acesso completo às partidas que estão acontecendo no momento nos mais variados esportes. Ao clicar sobre uma partida, é possível acompanhar uma excelente oferta de apostas com o tempo real das mais variadas estatísticas do jogo. Dá para acompanhar as estatísticas mais básicas, como a quantidade de ataques perigosos, a porcentagem de posse, finalizações e escanteios e até mesmo estatísticas mais avançadas, como as finalizações de cada jogador com o XG, o número de faltas, desarmes, precisão dos passes e muito mais. Eu diria até que a Bet365 é o melhor centro ao vivo para acompanhar o resultado dos jogos. Além de toda essa cobertura, você pode favoritar as partidas e ativar notificações personalizadas de gols e lances direto no seu celular. Além disso, boa parte dos jogos são transmitidos ao vivo. Se a partida possuir o símbolo de player, significa que você pode acompanhar o jogo com imagens em tempo real. Dá para assistir futebol internacional, NBA, NFL, praticamente todos os torneios de tênis ao redor do mundo. Enfim, para quem é fã do esporte, é um prato cheio.
E a função do encerrar apostas, que também é conhecida como cash out, que permite que você saia de uma aposta antes mesmo do jogo terminar. Se você gosta de ter controle sobre suas bets, é fundamental escolher um site que ofereça essa funcionalidade. Vale pontuar aqui que essa função do cash out geralmente favorece as casas, até porque são as casas que definem o quanto elas oferecem de retorno momentâneo para você sair de uma aposta. Mas, se você aposta para se divertir, não tem problema usar o cash out. E também é possível utilizar o encerrar apostas em situações que fogem do seu controle, como uma expulsão inesperada ou uma partida que não está indo na direção da sua análise pré-live. Fato é que, se utilizada com boa leitura de jogo, o cash out pode maximizar o seu resultado financeiro no longo prazo. Se você gostou dessa ideia de encerrar as apostas a partir da leitura de jogo, nós recomendamos que você tenha uma conta na Betfair, para aproveitar o cash out da Betfair Exchange. Nessa seção do site da Betfair, você aposta contra outros apostadores e com isso você vai ter o cash out mais justo possível, sempre na odd do mercado. Depois de tantos fatores para ficar ligado na hora de escolher um site, você deve estar pensando que vai ser difícil escolher um site, né? Mas calma, a nossa missão é de ser o seu irmão mais velho e como nós já passamos por muita coisa nesse mundo das bets, nós já avaliamos todos esses fatores para indicar para você as melhores opções. Então aqui vai a nossa recomendação da melhor casa para você começar, a Bet365, que é o melhor site para quem busca uma experiência completa, um site rápido e intuitivo. Um centro ao vivo completo, odds excelentes e uma grande variedade de esportes e tipos de apostas. E aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, nós já vamos deixar a lista atualizada de todas as casas que nós recomendamos, beleza? Agora que você já sabe como escolher uma casa de apostas segura e confiável, nada de entrar em qualquer site só porque apareceu na sua tela, hein? E no próximo bloco nós vamos te mostrar como criar, verificar e depositar na sua conta e como fazer a sua primeira aposta. Então bora lá! Beleza, você já escolheu a melhor casa de apostas. Agora, como dar os primeiros passos sem ficar perdido? Abrir a conta, enviar os documentos, verificação facial, depositar, entender como funcionam os saques e começar de fato a fazer as primeiras apostas pode parecer um labirinto à primeira vista. Mas na real, o caminho é bem mais simples do que parece. E é exatamente isso que eu vou te mostrar agora. Um passo a passo completo e sem enrolação para você criar a sua conta da maneira certa e já deixar tudo pronto para sacar os seus possíveis ganhos sem dor de cabeça. E para isso eu vou utilizar a Bet365, mas fica tranquilo que todas as outras casas seguem o mesmo processo. Boa pessoal, bora para o nosso tutorial aqui de uma casa de aposta. E como eu falei, esse tutorial aqui vai ser feito na Bet365 e o primeiro ponto que você deve ter atenção e fazer é clicar no link na descrição. Dessa forma, cara, vocês ajudam a gente nesse conteúdo gratuito que a gente está fazendo e obviamente a gente não está cobrando nada. Você não vai pagar mais nada por isso e vai nos ajudar, inclusive, criando pelo link na descrição. E criando pelo link na descrição, a primeira página que você vai cair é exatamente essa que vocês estão vendo aí do meu celular, que é a página da Bet365. Primeira coisa, você clica no botão registre-se, tá? Nesse botão amarelinho, e ele vai carregar aqui a página de registro. A primeira coisa que você vai preencher terão seus dados pessoais, tá? Então, primeira coisa, preencher o celular. Depois, você vai para o seu e-mail. Lembre-se, pessoal, utilize o e-mail que você tem aí, a senha dele, é o e-mail que você abre com frequência. Por quê? Porque se você perder o acesso ao e-mail, você perde acesso à conta, beleza? Nesse terceiro passo, você tem a opção de senhor e senhora. Obviamente, se você for homem, senhor. Se for mulher, senhora, tá? No meu caso aqui é senhor. E abaixo eu vou preencher o meu nome, o meu sobrenome e a minha data de nascimento e também o número do meu CPF. Vale ressaltar, pessoal, com a legalização das casas de apostas, você só consegue efetuar depósitos e saques da conta de mesmo CPF cadastrado. Então, por exemplo, se você for fazer um depósito, você vai ter que fazer de uma conta que tenha o mesmo CPF que você cadastrou na Bet365, ou seja, sua própria conta, como no meu caso aqui. Estou criando minha conta, só vou conseguir depositar e sacar, que eu vou mostrar mais à frente aqui para vocês, utilizando contas que estejam no meu CPF, beleza? Eu acho que é importante a gente dizer, mesmo que você tenha conta CPF, provavelmente
o seu saldo vai ser estornado e você não vai conseguir fazer movimentações. Então fica esse recado, não é exclusividade da Bet365, e sim de todas as outras casas de aposta, tá? Legalizadas. Feito todos os passos que eu mencionei aqui para vocês, basta clicar no botão verde continuar, que a gente vai para a segunda etapa, que é os dados de login. E aqui a gente já vai ter o nosso e-mail preenchido, a gente precisa criar uma senha. Clicou aqui, você já tem todos os critérios da sua senha, que é de 6 a 32 caracteres, não pode conter usuário, nome, endereço de e-mail, ano de nascimento, usar letras, números e símbolos, e a gente vai fazendo. Lembre-se de você anotar essa senha, tá? Porque senão você não vai conseguir ter acesso à sua casa de apostas, beleza? Vou criar a minha aqui. Beleza, como vocês viram aí, ficou tudo verdinho, então deu certo. Aqui você escolhe se você recebe ou não informações de apostas grátis e ofertas, tá? Se você quiser, sim. Se você não quiser, não. Eu vou deixar como sim. Outro passo importante no código de indicação, tá? Você vai colocar o código VIP Clube, que é uma forma da Bet365 saber que você criou a sua conta pelos nossos links, tá? Então dá essa moral, não esquece, é bem simples, ó. Só você escrever aqui tudo maiúsculo, tá? VIP Clube. Opa. Beleza. Então não esqueça desse passo, dá essa moral pra gente aí. Por fim, você tem que aceitar 3 termos e condições, que é o quê? Certificar que você é maior de 18 anos, se você não tem 18 anos ainda, não é o momento de você criar uma conta na casa de apostas, que você não pode, tá? Aqui eu tenho. Segundo, eu por meio desse reconheço que estou proibido de permitir que qualquer outra pessoa acesse ou use minha conta de jogo, também, né? Tô ciente disso. E por fim, tenho pelo menos 18 anos e li, aceito e concordo com os termos e condições. Beleza? Feito esses 3 checks, clique em continuar, tá? E agora, a partir de agora, a sua conta já está criada. E qual que é o terceiro passo, tá? Que a gente vai fazer mais alguns aqui. Você vai ter que confirmar os seus dados. E aí você pode selecionar as opções que você vai fazer essa verificação, tá? Confirmar que realmente você é você, que o teu e-mail é teu e teu celular também é teu. Então por isso que é importante você preencher esses dados corretamente. Então, ó, eu confirmo os dados, tá? O meu e-mail já está correto, o meu celular também está correto e eu vou clicar em verificar, que ele vai me enviar mensagens, tá? Para esses dispositivos, para eu fazer a verificação final. Bom, pessoal, depois que você verificou ali, só confirmou se seus dados estavam corretos do telefone e também do e-mail, o terceiro passo é a verificação de identidade. Você pode fazer ele de 4 formas: enviando a sua CNH, que é a carteira de habilitação, o seu documento de identidade, o seu passaporte ou uma permissão ou visto de residência, tá? O meu, eu vou fazer aqui, ó, deixa eu colocar aqui para vocês, com o meu RG, beleza? E é muito simples, tá? Você vai, como tá escrito aqui, você vai colocar uma foto do documento. Então vou tirar ela exatamente agora e vocês façam a mesma coisa aí conforme a solicitação deles. Provavelmente eles vão pedir a parte de frente e verso e tal, então você envia separadamente. Fechou? Vamos lá então, cliquei em documento de identidade, ele já vai abrir aqui a verificação. Lembrando que você precisa autorizar, tá? Tá vendo? Autorizo, tal, coletar meus dados, beleza. Aí é só eu preencher. Nesse segundo passo aqui, pessoal, você tem a opção de ou continuar dispositivo, que eu vou tirar a foto exatamente agora, ou seja, realmente eu vou fazer uma foto, ou você pode carregar o arquivo também, tá? E aí você, também caso você tenha uma foto do seu documento, você já carrega direto. Como eu não tenho, eu vou efetuar essa foto agora. Bom, meus documentos já foram aceitos, tá? Meu RG nesse caso. Agora a gente vai fazer a verificação facial. Lembrando, tá, pessoal, que você não pode utilizar óculos, então vou ter que tirar o meu óculos daqui, tá? E obviamente também não boné. Então vou tirar esses 2 itens para eu efetuar a minha verificação de forma correta. Basta eu centralizar o meu rosto, como vocês provavelmente já fizeram em algum aplicativo de banco ou algo similar. Vamos lá então, clique em continuar. Ele já carregou. Então, bora fazer. Boa, pessoal, verificações feitas com sucesso.
Agora já está preenchido que eu sou brasileiro e agora eu vou colocar o meu endereço, tá? Então coloquem o seu endereço aí também. Feito isso, pessoal, vai aparecer um pop-up aí na tua tela que é para você permitir o seu status de localização atual. Lembre-se, depois da regulamentação, se o site de apostas, independente de qual seja ele, não tem acesso à sua localização para confirmar que você de fato está naquele endereço, está naquela localização, ele vai bloquear e você não vai conseguir utilizá-lo. Então, sempre permita. Caso você não faça passo a passo, procura um aí na internet que você vai saber exatamente como você liberar. Mas, você colocando permitir aqui, tenho certeza que você não vai ter nenhum problema. Vamos agora depositar. Depois que a gente fez todas as verificações, a gente já está pronto para colocar dinheiro na nossa casa de aposta. E aí, os dados são bem simples. Depois da regulamentação, somente o Pix se tornou aí a forma oficial de você colocar dinheiro numa casa de apostas, tá? E aí, o que você vai precisar fazer? Preencher todos esses dados aqui, tá? Você vai atualizar todos os dados aqui de pagamento e você vai precisar tirar uma selfie. Isso mesmo, então somente você vai conseguir depositar na tua conta. Lembra que eu falei para vocês anteriormente? Crie com seu CPF e o banco também vai ter que estar no mesmo CPF cadastrado da casa de aposta. Então você vai colocar aqui o seu código bancário, o número da conta, o número da agência, se o tipo de conta é uma poupança, uma corrente, conjunta, depois o valor do depósito e por fim você já vai definir o seu limite de depósito. Esse daqui é uma parada que eu julgo bem importante, principalmente para iniciante. Sabe aquele cara que às vezes fica um pouco mais emocionado, quer colocar dinheiro todo o tempo? Então, aqui você consegue limitar isso antes mesmo de fazer o seu primeiro depósito. Como? Você vai aqui em período de tempo, você tem as opções diário, semanal, mensal e sem limite. Eu sugiro que você escolha diário, semanal ou mensal. Por exemplo, você clicar aqui semanalmente, você só vai poder depositar, por exemplo, R$1.000. Entendeu? Com esse limite, você com certeza não vai perder mais de R$1.000, tá? No momento que você esteja aí um pouco mais aflito, querendo recuperar um possível lucro, se você depositou R$1.000, você não vai conseguir colocar nenhum real a mais na casa de aposta. Então, isso aqui é para sua segurança. Então, defina conforme aí a sua meta, né, de investimento, entre aspas, nas apostas esportivas, que com certeza é uma parada importante para sua proteção. Beleza? Vou preencher todos os dados aqui e aí eu retorno falando sobre como foi feito todo o meu depósito. Boa, pessoal, meu depósito foi efetuado e como vocês estão vendo aí na tela, eu já tô com meu saldo de R$20 que caiu instantaneamente, tá? Agora, a gente vai para mais um passo que com certeza vocês devem ter essa dúvida, que é como efetuar uma aposta na prática, tá? Aí, eu vou clicar aqui na página inicial da Bet365, clicando no ícone, e aqui eu já caio na página inicial do site, tá? Lembrando, tá, pessoal, que nós aqui do Clube da Aposta já fizemos diversos vídeos onde a gente mostra onde você encontra tudo aqui na Bet365, que não é o intuito deste exatamente. Então a gente vai deixar aqui nos cards para vocês. Vamos pegar uma aposta aqui em futebol? Vamos lá então. Vou ler aqui a página para baixo, a gente tem Inglaterra e Letônia, por exemplo. Polônia versus Malta. Vou pegar essa Polônia e Malta aqui pra gente ver. Vamos lá então. Clico aqui em Polônia e Malta, tá? A Polônia enfrenta a Malta e eu vou efetuar uma aposta a favor da vitória da Polônia. Lembrando que não tem análise aqui, somente demonstrativo. Eu clico aqui então, tá? Já vai aparecer o cupom de aposta aqui para mim abaixo e eu clico em valor de aposta. E aqui a gente seleciona, pode tanto preencher aqui diretamente, tá? Com R$5, por exemplo. E aí eu vou ganhar um retorno potencial de 6, ou seja, devolve os meus 5 e mais R$1. Para você fazer a aposta de fato, o que você vai fazer? Clicar nesse botão verde em fazer aposta. Vamos fazer isso? Cliquei aqui então. Aposta feita. Você viu que já foi confirmado. Viram que meu saldo mudou ali acima. Agora eu tenho R$15 de saldo. Tinha 20. Então já está tudo certo. Está mostrando inclusive as minhas apostas ali na aba. Fechou? Para encerrar esse tutorial, só falta um passo para você saber tudo que você precisa para iniciar numa casa de aposta, que é efetuar o saque. Então, quando você tiver ganhos, como você faz para efetuar o saque? Vou mostrar para vocês aqui na prática. Você vai clicar lá no seu saldo, ali no canto superior direito, tá? E ele vai mostrar algumas opções. E aí você vai na opção banco, tá? Que aqui
tem todo o seu gerenciamento financeiro, tá? Clico em banco, vai aparecer para mim 4 opções. Saldo, você vê seu saldo. Depositar, para depositar. Gerenciar saques, imagina que você fez um saque e você quer cancelá-lo antes de cair na sua conta, é aqui que você vai fazer. E por fim, o saque, o quarto e último que a gente vai utilizar aqui. Clique em saque, você já vai ser redirecionado para a página de saque. E aqui é muito simples, tá? Por isso que é importante você cadastrar um banco que você utiliza. O mesmo banco que você depositou é o mesmo banco que você vai receber o seu saque, beleza? Então ele já vai estar discriminado aqui para você. E a única coisa que você vai precisar preencher é o saldo que você quer retirar da casa de aposta. Que neste caso eu vou retirar o mínimo, que é 20, tá? Assim como deposita mínimo 20, saca também mínimo de 20 até 20 mil reais por dia, beleza? Então eu vou clicar aqui no campo e vou preencher com 20. Show! Já tá meus 20 reais ali e basta eu clicar no botão saque. Vamos ver se ele vai ser aceito. E foi pedido de levantamento recebido. O seu saldo foi atualizado. Ele estava 20, agora ficou 0. Show de bola, agora você sabe tudo para iniciar numa casa de aposta. Pronto, conta criada, verificada, depósitos e saques resolvidos. Mas e agora? Como realmente apostar de forma estratégica? Afinal, não basta só criar a conta e sair apostando. É preciso entender os conceitos por trás das apostas. E é sobre isso que falaremos a partir daqui. Agora que você já tem conta e consegue fazer suas apostas, vamos falar como que funcionam as apostas e as casas e como você pode vencer elas. Não querendo te desanimar, mas a verdade é que a maioria das pessoas perde dinheiro com apostas esportivas. E isso acontece porque elas não entendem os conceitos básicos necessários para ser lucrativo nesse mercado. E você já parou para pensar por que tem tantas casas de apostas por aí? Pois é porque esse é um negócio milionário para essas empresas de apostas. Então, se você não quer entrar em um ciclo de perdas, presta atenção, porque agora eu vou te mostrar as regras do jogo para você realmente ter chance de ganhar dinheiro apostando. Deixa eu te contar um segredo que muitos iniciantes nas apostas não sabem. As casas de apostas nunca perdem dinheiro. O que elas fazem na prática é inserir uma margem nas suas cotações de modo que elas possam lucrar de forma garantida, independentemente do placar dos jogos. No mercado das apostas, isso se chama de juice. É como se fosse um imposto. Quando você faz uma aposta, sempre vai ter uma taxa embutida ali nas odds. Ou seja, o seu prêmio sempre vai ter uma pequena redução em relação ao prêmio real que você deveria receber. Vamos entender isso na prática. Aqui está um exemplo no mercado de gols. Note que as odds dos dois lados estão iguais, o que significa que a chance do jogo ter mais de 2.000 gols ou menos de 2.000 gols é de 50% para cada lado. Já aprendemos também a converter probabilidade em odds, sendo necessário dividir o número 1 pela chance percentual. Ou seja, a odd justa desse mercado seria 2 para cada lado. Contudo, não é o que vemos. O site apresentou uma odd 1,90 para cada aposta. Isso significa que, a cada R$100 apostados em cada lado, ela pagará um prêmio de 90 ao palpite certo, mas ficará com 100 da aposta errada. É assim que as casas garantem que, no longo prazo, elas sempre saiam ganhando. E aqui você já tem o seu primeiro aprendizado. É preciso ter uma boa estratégia para identificar quando realmente vale a pena apostar, tentando driblar essa margem de lucro e trazer a vantagem matemática ao seu favor, ao invés de dar o seu dinheiro para as casas de apostas. Antes, é importante destacar, o que vamos ver na sequência é para quem quer ganhar dinheiro nesse mercado. Se você está aqui só para se divertir, pode pular essa parte, pois vai achar tudo isso muito chato. Muita gente acha que ganhar dinheiro com apostas é questão de acertar placares ou adivinhar quem vai vencer uma partida. E também tem muita gente que acredita que basta entender de futebol para ser lucrativo, mas isso é um grande erro. O que realmente importa é o que chamamos de valor esperado positivo, o famoso EV+. Esse é o nome dado a uma situação em que você aposta em cotações maiores do que o justo, o que gera uma vantagem matemática a nosso favor. É claro que quando pensamos em uma aposta isolada, o que vai fazer você ganhar dinheiro é acertar aquela aposta. No entanto, não se esqueça de que as odds são probabilidades. Lembra que já aprendemos isso no começo do vídeo, né? Pois é, as apostas são, na prática, um jogo de probabilidades. Eu sei que, no começo, isso não faz o menor sentido, mas deixa eu te mostrar um exemplo prático que você vai entender por que esse conceito é fundamental.
Olha esse exemplo, você concorda comigo que a chance de um lançamento de cara ou coroa é de 50% para cada lado, certo? Já aprendemos a converter probabilidades em odds, então isso representa uma odd de 2. Você já sabe também que uma casa de apostas que oferece odds para o lançamento de uma moeda não colocaria essa odd 2, mas vamos supor que ela não tivesse sua margem de lucro. Agora vamos simular algumas milhares de entradas e note como o lucro vai variar entre cara e coroa de forma totalmente aleatória. Agora vamos supor que uma casa de apostas errou ao lançar esse mercado e colocou uma odd de 2,20 para cara e uma odd de 1,80 para coroa. Vamos voltar para a simulação e você vai perceber que quanto mais vezes eu simular esses lançamentos, mais vezes o lucro vai estar do lado da cara. O que acontece é que neste segundo cenário nós estamos apostando em uma cotação de 2,20, mas que deveria ser 2. Ou seja, há um desajuste nas odds que no longo prazo fará com que essa aposta gere lucro para a gente. Ou seja, a vantagem deixa de estar com a casa de apostas e passa a ser do apostador. Se uma aposta tiver valor esperado positivo, EV+, significa que no longo prazo ela é lucrativa. Se for negativa, EV-, você está jogando dinheiro fora. Essa é a grande diferença que vimos lá atrás entre apostas e jogos de cassino. Como só Deus sabe as probabilidades exatas de um evento esportivo, existe espaço para as casas de apostas errarem nessas cotações. Isso não vai acontecer nos jogos de cassino, afinal, são as próprias casas que fazem o algoritmo desses jogos. E por que nós falamos tanto do tal longo prazo nessa explicação? Porque ganhar ou perder uma aposta isolada não significa nada, o que importa é o longo prazo. Como vimos na simulação de cara ou coroa, existem momentos em que mais caras aparecem, enquanto que outros temos mais coroas. Mas você já viu que esse curto prazo é apenas definido por sorte ou azar. Entretanto, depender da sorte não é algo que um apostador deseja, e também já vimos como, no longo prazo, a matemática sobressai. Por isso, a pior coisa que você pode fazer é avaliar sua estratégia com base em poucas apostas. O certo é analisar dezenas ou centenas de apostas. E se você quiser ver na prática como uma estratégia se comporta no longo prazo, nós temos um simulador de apostas gratuito para você testar. O link vai estar aqui na descrição. Ok, já sabemos que o apostador que deseja ganhar dinheiro precisa analisar bem as probabilidades de um evento e que é necessário aguardar um prazo maior para colher os resultados dessa estratégia. Só que muitos não se atentam a um outro erro, que é a questão de apostar valores totalmente aleatórios, sem qualquer controle. Se você não gerencia bem o seu dinheiro, você pode perder tudo isso muito rápido. Sabendo que, no curto prazo, as apostas podem ter qualquer resultado, mas que no longo prazo a matemática é que vai definir os ganhos e as perdas, o apostador precisa de uma ferramenta fundamental para usar o seu saldo das casas de apostas: a gestão de banca. Aqui é importante eu te explicar que quando a gente fala de gestão de banca, não estou me referindo à banca como a casa de apostas, mas sim o dinheiro que você depositou lá. Portanto, a banca de um apostador nada mais é do que o saldo que você tem para apostar. A gestão de banca nada mais é do que você dividir a sua grana em várias partes, de modo a apostar uma pequena parte em cada jogo. A nossa recomendação é que você divida entre 50 e 100 partes. Outra coisa importante é que nas apostas, cada parte recebe o nome de unidade. Por exemplo, se você depositou R$100 em uma casa de apostas, você deveria dividir esse dinheiro em 100 partes, fazendo com que a sua unidade, isto é, o valor que você vai apostar por jogo, seja de R$1. O que acontece na prática é que a gestão de banca vai te impedir de quebrar. Pensa comigo, imagina que deu tudo errado nas suas 10 primeiras apostas e você errou tudo. Eu sei que parece difícil, mas pode acontecer, afinal tudo isso aqui é probabilidade. E se existe uma chance mínima de você errar, uma hora ou outra pode acabar acontecendo de você errar tudo mesmo. Se você não tem uma boa gestão de banca, essa pequena sequência já pode quebrar a sua banca. E aí você não pode mais apostar, porque ficou sem saldo. Já se você tivesse escutado o meu conselho, então você teria perdido apenas R$10 da sua banca. Isso significa que você ainda tem outros 90 para continuar e seguir apostando. Podemos dizer então que a gestão de banca é responsável pela nossa sobrevivência no mercado. E para te ajudar nisso, nós temos uma planilha gratuita de gestão de banca que você pode baixar agora. O link também vai estar aqui na descrição. Por fim, se tem uma coisa que destrói o dinheiro dos apostadores é apostar de forma emocional. Para pensar, aposta envolve dinheiro, aposta envolve time do coração, aposta envolve o seu esporte favorito, é muita emoção envolvida e isso pode fazer você tomar más decisões.
O que acontece? Os apostadores emocionais tentam recuperar as perdas com apostas maiores e acabam quebrando. Esse é um erro muito comum e que você precisa evitar. Infelizmente, muitos apostadores se perdem justamente aqui. Eles até entendem a parte técnica das apostas, possuem boas estratégias, mas não têm estômago para lidar com uma fase ruim. Acabam se perdendo e tendo pressa ou ansiedade para recuperar o dinheiro. Isso pode até funcionar uma vez ou outra, mas em algum momento vai te fazer quebrar. Gostando ou não, as apostas esportivas são um ambiente para quem tem paciência e disciplina. Isso, claro, se você quer ganhar dinheiro por aqui. Agora, se você está aqui só para se divertir, então o meu pedido é que você aposte só com responsabilidade, sempre com dinheiro que você possa colocar em risco sem fazer falta, sem fazer loucura. Mas seja para apostar sério ou apostar só para se divertir, você precisa desenvolver o controle emocional, porque sequências positivas e negativas vão acontecer a todo momento. Aliás, esse é o conteúdo do nosso próximo tópico, as bad runs e as good runs. Às vezes, mesmo apostando certo, você pode ter uma sequência ruim e perder várias apostas seguidas. A esse momento negativo, nós damos o nome de bad run, que significa uma sequência ruim, ou, para ser mais direto, é aquela fase que você pode comprar um anão que ele cresce. A bad run, que também pode ser chamada de uma variância negativa, é algo que vai acontecer com os apostadores de tempos em tempos. Uma expulsão no começo do jogo, um pênalti do zagueiro no último lance, às vezes um atacante que tá em boa fase, mas erra todos os gols que ele tem no jogo. Enfim, resumindo, você tá na merda, não dá pra fugir dela e é por isso que precisamos da disciplina, pra não bater desespero ou achar que tudo isso tá tudo contra nós. Por outro lado, também podemos ter uma sequência boa, que tudo dá certo. É a famosa good run, em português, sequência boa. Aqui você também vai precisar manter o seu controle emocional para não achar que virou um gênio das apostas. É muito comum ver os apostadores iniciantes se vendo levar pela ganância em momentos como esse. Algo que você pode fazer é aumentar o valor da aposta de forma totalmente responsável. O que define um bom apostador, portanto, não é a sorte momentânea, mas a consistência e a disciplina ao longo do tempo. Agora você já sabe os fundamentos para ganhar dinheiro apostando, mas só isso não basta, você precisa colocar isso em prática da maneira certa. No próximo bloco, nós vamos te mostrar como um apostador lucrativo analisa um jogo e escolhe as melhores apostas. Bora lá, hein? Se você pensa que um apostador profissional passa o dia inteiro apostando em qualquer jogo que aparece na tela, você está completamente enganado. A verdade é que apostar não é apenas dar palpite, não. Quem realmente ganha dinheiro com isso tem um método, um planejamento e uma rotina bem definida. Agora eu vou te mostrar como é a rotina de um apostador profissional para você ver se realmente vale a pena se dedicar para se tornar um. Vale lembrar também que você pode apostar somente para se divertir, com foco nas apostas recreativas. Se esse for o seu caso, você deve se dedicar às apostas somente nas suas horas vagas. Nada de ficar abrindo o celular durante o trabalho ou nos momentos com a família, hein? Um apostador sério não passa o dia inteiro apostando não, ele segue uma rotina bem estruturada. Eu aposto desde 2017, como exemplo eu vou mostrar para vocês como é a minha rotina nas apostas. Bom, a minha especialidade é o futebol com o foco nos campeonatos que envolvem os times do Brasil. Ou seja, eu aposto desde os campeonatos estaduais até, por exemplo, Libertadores, Sul-Americana, nas partidas que envolvem os times brasileiros. Nesse sentido, eu passo longe do futebol internacional. Na verdade, eu acompanho bem pouco dos campeonatos de fora. Portanto, todos os dias eu analiso os jogos brasileiros que já estão disponíveis para apostar nas casas de apostas. Assim que eu acesso o computador no início da manhã, eu já abro a Bet365, que é o site que eu utilizo como referência das odds, e já vou atrás das informações em relação às próximas partidas. Aqui já dá para ver a diferença entre um apostador profissional e um apostador amador ou recreativo. Enquanto que os apostadores profissionais analisam os jogos com dias de antecedência para aproveitar odds de valor que eventualmente estão erradas nas casas de apostas, os apostadores amadores e recreativos geralmente deixam para apostar somente no dia dos jogos, quando o mercado das odds já se encontra bem mais ajustado. Dessa forma, todas as manhãs eu procuro informações em relação à classificação dos campeonatos que eu acompanho, informações de possíveis desfalques e jogadores suspensos, informações extracampo como técnicos pressionados e salários atrasados, escalações prováveis, locais das partidas para avaliar o mando de campo, análise do calendário das equipes para verificar quais jogos e campeonatos são mais importantes, matérias pós-jogo de como foram as últimas partidas das equipes.
Enfim, a partir de todas essas informações e junto com o meu conhecimento sobre a qualidade técnica do elenco dessas equipes e do momento dessas equipes na temporada, eu avalio as odds justas do mandante, do empate e do visitante de acordo com a minha metodologia de análise. Pronto! Com as odds justas eu consigo avaliar se as odds oferecidas pelas casas de apostas são odds de valor ou não. Quando eu encontro uma aposta de valor, eu vou lá e realizo a aposta. E aqui é outra grande diferença do apostador profissional para o apostador amador e recreativo. Enquanto a grande maioria dos apostadores fazem as apostas baseado no achismo, no que eles acham que vai acontecer nos jogos, os apostadores profissionais fazem as apostas baseado no valor das odds, ou seja, no preço das apostas. Vale lembrar que a grande maioria das odds oferecidas pelas casas são odds sem valor, ou seja, a vantagem na maioria das apostas vai estar com a casa, fazendo com que mais de 95% dos apostadores percam dinheiro no longo prazo. Assim, eu sempre digo que os apostadores profissionais precisam atuar como garimpeiros, avaliando todas as odds oferecidas e somente apostando quando a casa de aposta erra e oferece uma odd de valor que está pagando mais do que o valor da odd justa. É como se vocês tivessem um garimpo de ouro, uma peneira. A peneira é como se fosse o seu método de análise. Ao analisar as odds oferecidas, a grande maioria dessas odds vai passar pela peneira, afinal são odds que não têm valor. Já as odds com valor representam as pepitas de ouro. Como você bem sabe, as pepitas de ouro são bem raras de serem encontradas. O mesmo vale para as apostas de valor. Encontrar apostas de valor não é uma tarefa fácil, já que esse tipo de aposta é raro de ser encontrado, visto a imensa quantidade de odds que existem no site de apostas. Bom, essa é a minha rotina, é a minha manhã, estudando tudo sobre os times e as odds. Na parte da tarde e da noite, eu geralmente deixo destinado para acompanhar os jogos e eventuais notícias que possam influenciar nas apostas que eu tô de olho ou que eu já tenha realizado. Como o meu método de análise é voltado para as apostas pré-live, ou seja, apostas antes dos jogos começarem, eu somente acompanho o resultado dos jogos no ao vivo. Dificilmente eu faço uma aposta no ao vivo e dificilmente eu assisto aos jogos em que eu aposto, até porque muitos desses jogos acontecem ao mesmo tempo. Mas, para os apostadores profissionais que possuem metodologias para encontrar apostas de valor no live e para os traders esportivos que surfam na variação das odds do ao vivo para lucrar, aí, para esses apostadores e traders, aí sim, a rotina do ao vivo é bem puxada, muitas vezes perdendo boa parte do final de semana para poder trabalhar nas partidas de futebol. Acho que deu para ver que, assim como em qualquer outra profissão, ser um apostador profissional demanda tempo e, acima de tudo, muito conhecimento para conseguir vencer a batalha com as casas de apostas no longo prazo. Outra forma de fazer apostas lucrativas é de seguir as dicas de tipsters profissionais, seguindo suas análises e indicações de apostas de valor. Agora, se você curte apostar só para se divertir, fica tranquilo, você não precisa ficar bitolado em uma rotina como essa. Você pode simplesmente abrir a bet em suas horas vagas e fazer a sua fezinha como você preferir. Desde que, obviamente, você aposte com responsabilidade, hein? E se você não é um apostador profissional e não tem esse objetivo, você também não precisa ficar ligado nessa questão das apostas de valor. Taca a ficha nas bets que você curtir e boa, sem estresse. Agora, se você pretende trilhar o caminho das apostas lucrativas e pretende tirar dinheiro das casas no longo prazo, aí você precisa se atentar a alguns pontos, como por exemplo, parar de apostar em tudo quanto é campeonato só porque tem jogo rolando. O segredo é se especializar em poucos campeonatos. Quanto mais você conhece os times de uma liga, mais vantagem tem sobre as casas de apostas. E se você domina um esporte ou campeonato menos popular, pode ter certeza que você vai ter mais vantagem ainda onde a casa não consegue precificar tão bem as partidas. Agora vem uma das partes mais importantes e difíceis para os apostadores que buscam a lucratividade. Como analisar um jogo para definir as odds justas? Bom, essa é uma pergunta muito difícil de ser respondida, até porque cada apostador desenvolve o seu próprio método de análise. Em relação às odds justas, é impossível definir uma odd justa com 100% de exatidão, até porque o resultado de um esporte não é uma ciência exata. Mas é possível sim desenvolver metodologias que chegam próximo da odd justa, que já são suficientes para discernir se uma aposta tem valor ou não. O objetivo desse vídeo não é abordar a fundo essas metodologias. Caso você tenha interesse, você pode assistir aos cursos do Clubão, de graça, 0800.
e se aprofundar mais nesse assunto. O link para acessar os cursos de apostas e trading esportivo vai estar aqui na descrição do vídeo. Mas aqui, eu vou adiantar para você alguns dos principais fatores de análise que os apostadores profissionais utilizam em suas metodologias para definir as probabilidades de vitórias dos times e, com isso, as odds justas. Existem os fatores subjetivos e os fatores objetivos. Os fatores de análise subjetivos são os fatores que podem variar de apostador para apostador, como, por exemplo, a percepção do próprio apostador em relação à força do elenco das equipes, ao mando de campo, à motivação, ao peso que um desfalque terá no jogo, ou seja, fatores que dependem do conhecimento e opinião do apostador e de sua experiência em acompanhar os campeonatos e as equipes. Já os fatores de análise objetivos são fatores que são os mesmos para todos os apostadores. Um exemplo claro disso são as estatísticas dos times. Se um time tem uma média de 1,5 gols marcados por jogo, essa estatística é válida para todo mundo e não depende da percepção ou opinião de nenhum apostador. Em relação aos fatores objetivos, é possível explorar uma imensidão de dados estatísticos, desde as estatísticas mais quantitativas, como por exemplo a quantidade de finalizações, e até mesmo estatísticas mais qualitativas, como por exemplo o XG, que representa a quantidade de gols esperado em um jogo, um dado que mede bem mais a qualidade das finalizações ao invés do número total de finalizações do time. Para você ver o poder dessas informações, você prefere apostar em um time que tem uma média de 20 finalizações por jogo, mas todas essas finalizações sendo bloqueadas ou de muito longe? Ou você prefere apostar em um time que tem uma média de 10 finalizações por jogo, mas a maioria dessas finalizações com jogadas mais trabalhadas, com chutes de dentro da área e com maior possibilidade de gols? Pois é, só analisar o total de finalizações pode ser um dado enganoso. Ao analisar a qualidade dessas finalizações, aqui representadas pelo XG, nos traz um nível de análise bem mais apurado e próximo da realidade do jogo. Já para quem aposta no live e para quem faz trade esportivo, entender o estilo de jogo dos técnicos com as formações táticas e entender como as equipes se comportam em relação ao estilo de jogo dos adversários são fatores importantes para ter uma boa leitura de jogo e tomar decisões mais acertadas. Acho que deu para ver que um método de análise pode se basear em diversos fatores. Fato é que não é possível desenvolver uma metodologia de precificação de odds justas sem ter conhecimento. Você vai precisar ir atrás das informações e, a partir delas, alimentar a sua metodologia. Além disso, é necessário testar o método para verificar se ele realmente é um método lucrativo. Nessa parte não tem muito segredo, é testar, apostar e planilhar. Com o passar das apostas realizadas, o resultado vai dizer por si só. Se estiver no lucro, após uma boa quantidade de bets, show! Muito provavelmente significa que o método é lucrativo sim. E muitos apostadores perguntam: quantas apostas eu preciso fazer para verificar se o método é lucrativo? E a resposta é: quanto mais, melhor. Para ter certeza mesmo, só depois de milhares de apostas realizadas mesmo. Mas calma, nesse meio tempo é possível verificar alguns indicadores que indicam se você está no caminho certo ou não. Por exemplo, é possível comparar a odd de uma aposta com a odd de fechamento dela, momentos antes da bola rolar. E a partir dessa comparação, ver se você bateu o mercado ou não. Quanto mais vezes você conseguir apostar em uma odd melhor do que a odd assim que o jogo vai para o live, mais certo é que você realmente fez uma aposta que possivelmente tem valor esperado positivo. Eu sei que tá parecendo que eu tô falando grego, mas para ser um apostador profissional que realmente vence as casas no longo prazo, é preciso entender de muitas coisas. Vou reforçar que, caso tenha interesse neste assunto mais aprofundado, você pode conferir o link da descrição para acessar gratuitamente os cursos de apostas e trading esportivo. Na plataforma de cursos, você vai encontrar cursos do básico ao avançado. Tudo de graça mesmo, 0,800 para a comunidade. Agora você já sabe como um apostador profissional realmente trabalha. E se você quiser trilhar esse caminho, nada de apostar no calor do momento ou sair dando tiro para tudo quanto é lado, beleza? E no próximo bloco, nós vamos te mostrar as melhores estratégias para iniciantes, incluindo como encontrar apostas de valor, estratégias para o live e até a estratégia da arbitragem para aproveitar o desajuste de odds entre duas casas ao mesmo tempo e garantir uma aposta com praticamente 100% de cobertura do green. Agora que você já entendeu os conceitos básicos, chegou a hora de falar de algo mais prático, estratégia. Porque, como já vimos ao longo do vídeo, apostar sem estratégia é o jeito mais rápido de perder dinheiro. Não é isso que você quer, certo? Aqui eu vou te mostrar métodos testados que apostadores experientes usam para encontrar boas apostas e não depender só da sorte.
Já pega o seu caderno para anotar e prestar atenção, porque vamos começar a ver algumas técnicas que vão te ajudar a aumentar a sua chance de lucro nas apostas. Vamos lá! Lembra que eu te falei sobre o valor esperado, o EV+? Apostar não é sobre acertar todas, mas sim encontrar apostas que pagam mais do que deveriam. Se um time tem 50% de chance real de vitória, a odd justa seria 2, mas se a casa oferece 2,30, tem valor nessa aposta. Existem diversos métodos para identificar essas oportunidades. Vou começar te apresentando duas delas, modelo de precificação e Infobet. O modelo de precificação consiste em determinar as probabilidades de um evento esportivo, permitindo, assim, que a gente tenha as odds justas desse evento. Com elas, nós podemos comparar com as casas de apostas e identificar algumas apostas de valor. Para fazer isso, você pode usar diferentes técnicas e ferramentas. As mais comuns envolvem o uso de estatísticas ou ao menos um Excel que você possa identificar as forças das equipes e adicionar alguns fatores de análise como mando de campo, desempenho recente e necessidade de vitória, por exemplo. Inclusive, se você quiser aprender mais sobre essa metodologia, eu vou deixar aqui na descrição um link para o curso gratuito Punting Avançado. Nesse curso eu te ensino como fazer a precificação de um jogo de futebol do zero, você ainda vai ganhar uma planilha gratuita para colocar tudo isso em prática. Outro caminho para identificar apostas de valor é a Infobet. A Infobet é quando você aposta baseado em informações privilegiadas que o mercado ainda não ajustou. Se um time vai poupar jogadores e as odds ainda não refletem isso, essa é uma excelente oportunidade, por exemplo. É um tipo de aposta muito comum em campeonatos estaduais, quando os times ainda estão voltando a ter ritmo, ou mesmo no Brasileirão, em partidas que antecedem jogos decisivos da Libertadores, Sul-Americana ou Copa do Brasil. O desafio aqui é conseguir antecipar essas informações e, principalmente, analisar se as odds já não refletem a realidade. Ou seja, se ainda tem valor em apostar com base nessa informação. Um exemplo legal disso é o começo dos campeonatos estaduais. Em 2025, alguns times foram para os Estados Unidos jogar a Florida Cup, mas as casas de apostas não perceberam isso. Foi o caso, por exemplo, do Atlético Mineiro, que começou o estadual com o time sub-20. Nesse caso, as odds altas dos adversários tinham muito valor, pois era um time profissional contra um time de base. Você sabe quando fez uma boa aposta baseada em uma Infobet se a odd cair bastante. Foi o que aconteceu, por exemplo, no jogo do Aimorés contra o Galo, que estava com o time sub-20. A gente mandou lá no nosso Telegram uma aposta no Aimorés com odd 3,40, que despencou para 1,66. Outro caso legal que aconteceu nesse ano foi com o Figueirense. Durante o Catarinense, os dois zagueiros se lesionaram e o Figueira ficou com problema para escalar a sua zaga. Foi uma baita oportunidade para apostar em gols, mesmo contra uma equipe mais fraca. Esses foram alguns exemplos que a gente enviou lá no nosso grupo do Telegram de dicas de apostas baseadas em Infobet. Tem também uma outra oportunidade para você encontrar apostas de valor, que é a estratégia da arbitragem, que a gente vai falar logo em seguida. A busca por valor é uma boa estratégia, mas você vai precisar de paciência e de tempo, pois uma boa aposta não garante o green. Já vimos, afinal, que no curto prazo os heads podem acontecer. Agora, se você tem pressa em ver a sua banca crescer, uma estratégia que garante lucro é a arbitragem. Se você encontrar odds desajustadas em casas diferentes e fizer apostas de forma a cobrir todos os resultados, você pode garantir um lucro sem risco. Vamos entender isso melhor. Imagina que tem um jogo entre Real Madrid e Barcelona e que a Bet365 paga uma odd de 2,10 na vitória do Real e que a Betano, uma casa de aposta contrária, ofereça uma odd de 2,10 também, só que para aposta Barcelona ou empate. Se você apostar 100 em cada uma dessas apostas, você garante um lucro de R$10, pois em qualquer resultado o ganho seria de 110. É claro que esse é um exemplo simples, mas todos os dias temos muitas oportunidades de arbitragem utilizando diversas casas de apostas e mercados. Se você quiser aprender a fazer isso do jeito certo, nós temos um curso exclusivo sobre arbitragem, os segredos da arbitragem. Vou deixar também o link aqui na descrição. Outra estratégia muito usada por apostadores lucrativos é o método comparativo. Imagina um jogo entre Flamengo e Corinthians em que várias casas de apostas oferecem uma odd de 2 para a vitória do Flamengo. Mas tem uma casa diferente que está oferecendo 2,20. Pensa comigo, qual é a aposta de valor aqui? Se todas as casas têm um preço, mas só uma tem uma odd diferente, a chance dela estar errada é grande, concorda? Isso gera uma vantagem matemática para a estratégia do método comparativo, que, como o nome diz, consiste em comparar diferentes casas de apostas.
Uma coisa legal das apostas esportivas é que você não precisa apostar apenas antes do jogo começar. Existe uma possibilidade de apostar ao vivo, e chamamos por aqui de live. O live traz oportunidades e vantagens, como poder acompanhar uma partida ao vivo e entender como os times estão jogando, pegar um cenário mais claro ou até mesmo um ajuste das odds, obtendo uma melhor aposta do que tínhamos nas cotações pré-live. E o legal é que existe uma boa variedade de estratégias que você pode utilizar para apostar ao vivo. Vamos ver alguns exemplos agora. Muitas vezes os favoritos não possuem uma odd tão atrativa para apostar pré-jogo. No entanto, se um favorito não faz gol no começo da partida e tem dificuldade, a tendência é que a odd dele suba e se torne mais interessante. Por exemplo, se o Real Madrid paga 1,50 pré-jogo contra o Real Betis, mas você considera isso justo, pode tentar esperar o live para fazer essa mesma aposta a 1,70, 1,80 ou 1,90, por exemplo. No longo prazo, esse aumento das odds vai fazer muita diferença nos seus resultados. Contudo, tenha em mente que existe o tempo do jogo, existe uma linha muito tênue entre pegar uma odd melhor e o tempo. É importante ter um limite para pegar essa aposta, afinal, a odd pode demorar a subir e aí já não valeria tanto a pena, beleza? Além disso, há também o risco do favorito marcar antes da odd atingir o que você gostaria. Outra situação legal no live é que em muitos jogos o favorito pode sofrer um gol cedo, mesmo se estiver melhor em campo. Esse cenário traz boas oportunidades, como apostar na dupla chance desse favorito, que é o favorito ou empate, de modo que o empate já traz o seu green. Ou até mesmo explorar mercados como gols e escanteios, imaginando uma pressão em busca dessa virada. Para fechar, vamos falar também de uma estratégia de gols. O mercado de mais gols tende a se valorizar no live, ou seja, conforme o tempo passa e um gol não sai, a odd vai aumentar. E nesse caso, você pode apostar em gols com alguma vantagem matemática no live, aproveitando uma linha mais segura do que no pré-jogo, mas sempre com muito cuidado em relação ao tempo. Afinal, conforme o tempo passa, você também tem menos minutos para que os gols saiam. Existem diversas formas de explorar o mercado de gols, mas o jeito mais simples de começar é usando o seu próprio conhecimento de futebol. Sabe aquele jogo que tá pegando fogo? É ataque lá, ataque cá, espaço na defesa, goleiros trabalhando? Esse pode ser um bom cenário para apostar em mais gols. Já se o jogo está muito truncado e nada acontece, então a melhor aposta pode estar do lado do menos gols. Outra estratégia legal é encontrar jogos em que um dos times está vencendo por um gol de vantagem e apostar que a partida terá mais um gol. Estratégia essa que chamamos de over limit aqui nas apostas. A ideia é simples, o time que está perdendo vai precisar se lançar para o ataque e por outro lado, o time em vantagem terá espaços para tentar matar o jogo nos contra-ataques. Veja que aqui são inúmeras possibilidades. Deixe a sua criatividade te ajudar e busque as melhores oportunidades no ao vivo. Por fim, temos o trading esportivo. Esse é um jeito diferente de apostar, se assemelha mais com uma bolsa esportiva. Isso porque você não aposta contra a casa, mas contra outros apostadores. Além disso, no trading você pode comprar e vender apostas antes do jogo terminar, garantindo lucro independentemente do resultado. Outra diferença importante é que você pode apostar contra um determinado resultado. Tudo isso permite que você abra e feche posições de acordo com o que acontece em campo. Por exemplo, se um time começa bem, você pode apostar a favor dele. E caso essa equipe marque um gol, a odd vai cair. Afinal, a vitória se tornou mais provável. E você pode fechar a aposta antes do fim do jogo e já garantir um lucro parcial. Ou então, se o jogo mudou contra aquilo que você tinha apostado, você também pode encerrar a posição com uma perda parcial, evitando o prejuízo do valor cheio da sua aposta. Nós temos um curso gratuito completo sobre trading esportivo. O link vai estar aí na descrição. E se você quiser um outro vídeo bem completo, igual esse daqui, mas focado no trading esportivo, deixa nos comentários para a gente saber que isso te interessa. Como você viu, existem realmente muitas estratégias para ganhar dinheiro com apostas.
O ideal é que você possa testar todas aos pouquinhos e ver com quais delas você mais se identifica. Só que todas que vimos até aqui exigem que você estude e se especialize em times, mercados e campeonatos. Pode ser que essa não seja a sua praia. Nem todo mundo tem tempo para isso, não é mesmo? Nesse caso, o ideal é você buscar pelo que chamamos de grupo de tips. Esses grupos nada mais são do que canais, geralmente em redes sociais como o Telegram ou WhatsApp, onde alguns apostadores lucrativos compartilham as suas apostas. Assim, o seu trabalho é apenas copiar as apostas que são enviadas por lá. Existem diversos apostadores espalhados pelo mundo que utilizam dessa estratégia. Eles procuram bons apostadores e seguem as dicas de apostas deles, com o objetivo de ter uma boa rentabilidade, tratando como um investimento esportivo e não apenas como jogo. Existem, aliás, algumas plataformas que você pode encontrar alguns dos melhores tipsters do mundo, como Blogabet, Tipster, Bet2Invest. Nesses sites, os apostadores registram suas apostas para que você possa ver a performance deles ao longo do tempo. Inclusive, se você tem intenção de um dia ser um tipster e ter o seu grupo de apostas também, registrar apostas nessas plataformas pode ser uma boa ideia. Assim, outras pessoas podem ver os seus resultados e seguir o seu desempenho. Mas uma dica importante: antes de entrar em qualquer grupo, assinar qualquer tipo de serviço pago, fique de olho no histórico do apostador. Afinal, nem todo grupo de apostas é lucrativo ou tem bons apostadores gerenciando as dicas de apostas. Infelizmente, temos muitos golpes também usando os grupos de aposta. Portanto, fique de olho no histórico e na reputação do tipster com outros apostadores. Nós temos uma comunidade no Telegram onde, entre outras coisas, também enviamos dicas de apostas diariamente por lá. Funciona como uma espécie de consultoria de apostas. Se esse for o seu perfil de seguir dicas de apostas, os grupos de tips podem ser uma excelente solução para tentar lucrar nas apostas. Aproveita e já corre aí na descrição para entrar na nossa comunidade. Aproveita que é grátis, hein? Não tem motivo para você não participar com a gente. Se você chegou até aqui, pode ter certeza que você já está igual o Usain Bolt em uma corrida de 100 metros. Bem à frente da maioria que sai apostando sem nem entender como funcionam as coisas nas apostas esportivas. Mas ó, esse vídeo é só o começo. Para você evoluir ainda mais, pegar sacadas do dia a dia, receber dicas exclusivas e ainda ficar por dentro das melhores ofertas e promoções, entre agora no nosso grupo gratuito Clubão de Benefícios no Telegram. O link tá aí na descrição, então não perde tempo, clique agora e vamos juntos evoluir nas apostas esportivas. E claro, além de se inscrever aqui no canal, siga a gente em nossas redes sociais que estão aí na tela, porque tem muito mais conteúdo vindo aí. Valeu e até a próxima!